livro de Gênesis, capítulo de número 41, e nós vamos ler do versículo 1 até o 8. Quem aqui sonha? Sonha, dorme e sonha. Não é aquele sonho de ter alguma coisa, não. Sonhar, dormir e ver coisas. Aleluia. Vamos falar sobre isso hoje. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio, preste bem atenção nesse sonho, 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio, e as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó, e depois dormiu, e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho, e aconteceu que pela manhã o seu espírito turbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Podem-vos assentar. Uma das formas que Deus usa para falar com o homem é através dos sonhos. Desde o princípio, desde o Gênesis, Deus utiliza dessa ferramenta para se comunicar com o homem. A interpretação dos sonhos de Deus, dos sonhos proféticos, ela não é feita de qualquer maneira. Primeiro, é necessário termos uma orientação, uma direção do Espírito Santo de Deus, porque os sonhos, eles vêm cheios de códigos, eles vêm cheios de sinais, e o sonho nada mais é do que uma realidade espiritual. E quando nós compreendemos os nossos sonhos, a nossa mente começa a abrir, e nós começamos a enxergar aonde Deus quer nos levar, ou o que Deus deseja fazer através da nossa vida. E é através também dos sonhos proféticos que nós acessamos promessas de Deus para nós, que nós acessamos bênçãos de Deus para nós. O livro do Gênesis é o livro que mais contém história de pessoas que sonharam. Quando nós lemos o livro do Gênesis, nós vamos encontrar o registro de pessoas que tiveram sonhos, aonde Deus se revelou a elas, através desses sonhos, falando, direcionando, alertando, fazendo promessas. Deus revelou para José o seu destino, através dos seus sonhos. Nós conhecemos muito bem a história de José, é uma das histórias que mais são faladas, pregadas na igreja. José sonhou, e através desse sonho, o Senhor levou ele a um caminho de vitória, a um caminho de palácio. Mas a primeira pessoa que a Bíblia registra, de fato sonhando, é um rei pagão. Ele não era um homem que tinha intimidade com Deus, aliança com Deus, não, é um rei pagão, o nome dele, Abimeleque. Então, a primeira pessoa que a Bíblia registra sonhando é o rei Abimeleque. Nós encontramos em Gênesis, capítulo de número 20, e o versículo de número 3, por favor, projeta para nós, Gênesis capítulo 20, versículo 3, que está escrito assim:
Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que será morto por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com marido. O que aconteceu aqui? Abraão chegou nas terras de Abimeleque para peregrinar, e sabendo que o costume da época era que, se um homem chegasse nessa terra e a sua mulher fosse bonita, e o rei se agradasse dessa mulher, o rei mataria o marido e ficava com a mulher para ele. Sabendo desse costume, Abraão combina com Sara e diz: diga para todos aqui que nós somos irmãos. Se alguém perguntar, não diga que você é minha esposa, diga que você é minha irmã. E então, quando Abimeleque sabe desta conversa de que Sara é irmã de Abraão, ele pega Sara para ser uma de suas mulheres. E quando ele pega Sara para morar com ele no palácio, para ser uma de suas mulheres, Deus intervém na história para resguardar a semente de Abraão em Sara, porque ali havia uma promessa que de Sara nasceria a grande nação, que ela seria mãe de uma grande nação, mas seria a partir de Abraão e não a partir de Abimeleque. Então Deus intervém na história e chega para Abimeleque de noite em sonho e diz: libere essa mulher, porque eu vou te matar, porque essa mulher é casada, essa mulher tem marido, então vou te matar, porque você cometerá um adultério com ela. Mais do que depressa, Abimeleque, que não era bobo nem nada, mandou Sara de volta para Abraão. Então esse é o primeiro registro de sonho na Bíblia. É a primeira vez que nós vamos encontrar alguém na Bíblia sonhando e Deus se relacionando com essa pessoa através de um sonho. A segunda pessoa a sonhar na Bíblia foi Jacó. E o texto está em Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo de número 12. Por favor, projeta para nós, que está escrito assim: e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. 13. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência, e eis que estou contigo, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. 17. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Esse foi o segundo sonho registrado na Bíblia. Quando Jacó está fugindo da casa de seu pai, porque a ira do seu irmão se acendeu contra ele, o seu irmão prometeu lhe matar. Ele coloca a cabeça sobre uma pedra e ele deita para dormir. E quando ele dorme, ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê uma escada que chegava até o céu, e Deus estava sentado nessa escada, e Deus fala com ele, Deus lhe faz promessa, e ele acorda daquele sonho totalmente estarrecido, dizendo: Deus está neste lugar e eu não sabia. Esse lugar é a casa de Deus, Deus se revelou aqui. Então, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der pão para comer, veste para vestir, se o Senhor cuidar de mim durante essa viagem, eu vou voltar, eu vou dar o dízimo de tudo que o Senhor me der, e eu vou chegar nesse lugar, vou edificar um altar, e eu vou oferecer sacrifícios ao Senhor, porque verdadeiramente o Senhor se revelou a mim através de um sonho nesse lugar. Esse foi o segundo sonho registrado na Bíblia. O terceiro sonho, quem sonha é José, o que nós já conhecemos. E vamos ler para nós poder reiterar um pouco mais desse assunto. Gênesis 37, do versículo 5 até o versículo de número 10. Não tenha preguiça de ler a Bíblia. Se você quer ser um bom interpretador de sonhos, você tem que no mínimo conhecer a Bíblia, porque é a Bíblia que nos ensina
a compreender os símbolos. Teve José um sonho, contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, e disse-lhe: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinava ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua, 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai, e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Observe, José começou a contar os seus sonhos proféticos, e observe que ele era ainda muito jovem quando ele começou a sonhar. Ele era ainda um rapaz inexperiente. Acredito eu que a inexperiência era pela pouca idade, e por ser ele inexperiente, ele não tinha a interpretação dos sonhos que sonhava, e por não entender e por não saber interpretar os sonhos que sonhava, ele contava para os seus irmãos, ele contava para os seus pais. Ele não sabia que aquilo que ele estava sonhando se tratava do seu destino, ele não sabia que aquilo que ele estava sonhando se tratava do que Deus tinha para ele, e por não entender a interpretação, ele inocentemente, ele contava o sonho para o seu pai e para os seus irmãos, de maneira que os pais e os seus irmãos, que já eram experientes, que já entendiam de interpretação de sonhos, começou a interpretar os sonhos, e ao interpretar os sonhos, eles tiveram José por petulante. Por quê? Porque eles não imaginavam que os sonhos eram proféticos. Eles acreditavam que os sonhos que José sonhava eram sonhos provenientes da alma, eram sonhos que provinha de um desejo exacerbado que ele tinha de dominar sobre eles. Então eles começaram a achar que José estava se ensoberbecendo, e por isso sonhava tais tipos de sonho, porque o sonho que José sonhava era muito claro. Não precisava ser muito inteligente, pastor Leonardo, para poder entender que se tratava de alguém que seria elevado. Não precisava ser muito inteligente para interpretar e saber que o Senhor estava falando de alguém que seria colocado acima dos seus irmãos. Ora, quem é que dominava dentro da casa? Depois da morte do pai, era o irmão primogênito, mas nesta época José era o caçula, então era impossível de tal coisa acontecer. Então ele sonha o primeiro sonho. Ele estava no campo atando feixes com os irmãos, e de repente o feixe dele se levanta, e o feixe dos irmãos dele fica em volta do feixe dele, e agora o feixe dos irmãos se dobra diante dele. Eles pensaram: ele está querendo dominar sobre nós, ele está querendo ser o maior sobre nós. Mas não ficou por aí. Deus deu outro sonho. Ele sonha que o sol, a lua, 11 estrelas se curvam diante dele. Aí agora o pai entra na briga e diz: José, você foi longe demais. Agora você está querendo dizer que até eu e a sua mãe vamos se dobrar diante de você? Observe que mesmo Jacó sendo um homem experiente, um homem que já havia sonhado, um homem que já havia tido experiência com Deus através de sonhos, agora não entende o sonho do filho e pensa que é um sonho da alma, é um desejo reprimido da alma. Mas se tratava de um sonho profético, e por causa disso, porque eles achavam que era um sonho da alma, eles vendem José para o Egito, e você já sabe o final da história. Não vou ficar amassando barro aqui em coisas que você já sabe. José foi para o Egito, mas ele foi para viver o seu destino profético que Deus havia mostrado através de sonhos. E no Egito ele teve que aprender
ele teve que aprender a interpretar os seus próprios sonhos para alcançar o destino profético que Deus tinha para ele. Ei, se você quer alcançar os seus próprios sonhos, viver o que Deus projetou para você, você precisa aprender a interpretar os seus próprios sonhos, porque ninguém melhor do que você poderá interpretar os seus próprios sonhos, e é isso que eu vou te ensinar aqui nessa noite. Depois nós vamos para o capítulo 2 do livro de Daniel, e nós vamos encontrar o rei Nabucodonosor também sonhando, outro ímpio, outra pessoa que não tinha aliança com Deus sonhando. E observe que isso foi um fato inédito, inusitado. Observe, ele sonhou, só que quando ele acordou, ele não lembrava de muita coisa. Quando ele acordou, ele tinha lembranças vagas do sonho, sabia que estava meio confuso, sabia que era um sonho meio estranho, não lembrava do sonho na sua totalidade, lembrava de poucos detalhes. Então, ele vai chamar o povo para interpretar, mas ninguém conseguia. Olha o que diz o texto, por favor. Daniel, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 5. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Observe que o rei estava pedindo algo impossível para os astrólogos, para os magos, para os adivinhos. Ele não queria só a interpretação do sonho, ele queria que eles lhe declarassem o sonho. Diga o que sonhei e me diga o que significa o que eu sonhei. De maneira que, se deparando com o impossível, os magos, os astrólogos, os adivinhos disseram: rei, isso é impossível, não há quem consiga fazer o que o Senhor está querendo. Ele disse: não tem ninguém que consiga ser capaz de interpretar, então todo mundo vai morrer, já que ninguém é capaz de me dizer o que sonhei e nem de interpretar, então vou matar todo mundo. De maneira que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego faziam parte dos tais. Então Daniel chama o chefe e diz para ele: eu vou orar e eu vou pedir ao Deus do céu, porque só Ele é capaz de revelar tal coisa. Então eu vou orar junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, e quando nós orarmos, nós vamos pedir misericórdia, e o nosso Deus é poderoso para revelar, porque só Ele consegue revelar o oculto e o escondido. Aleluia! E a Bíblia diz que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram orar, e depois que eles oraram, Daniel dormiu. E dormindo Daniel sonhou que o rei tinha sonhado. Só que diferente, ele lembrou. Ele lembrou de tudo. Olha o que diz o texto, por favor, Daniel 2, versículo 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Sempre que você lê na Bíblia visão de noite ou visão noturna, é sonho. Em uma visão de noite, e louvou o Deus do céu. Aleluia! Será que você consegue mensurar o poder desse Deus? Ele revela para Daniel. Daniel ora e Daniel sonha o que o rei sonhou. E sonhando o que o rei sonhou, ele viu o que o rei viu.
O que é que o rei viu? O rei viu uma estátua. Era uma estátua diferenciada. A cabeça da estátua era de ouro, o peito era de bronze, ou melhor, o peito e o braço era de prata, o ventre e as coxas eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés barro misturado com ferro. Rei, esse foi o seu sonho. Você viu essa estátua. E enquanto você ainda estava sonhando, a estátua estava lá de pé. Você viu uma pedra que foi lançada sem auxílio de mão, e essa pedra pegou no pé da estátua, derrubou ela no chão, esmiuçou ela e ela caiu. E o significado é esse: a cabeça de ouro é o seu reinado, que é forte, que é poderoso, é glamouroso. O peito de prata é o império medo-persa que vai vir após o seu. As coxas e o ventre de bronze é o império grego que virá logo em seguida, comandado por Alexandre o Grande. E as pernas de ferro é o império romano, que será duro, que será terrível, que será forte, esmagador. Os pés de ferro misturado com o barro fala de uma divisão de império. O império romano vai ser dividido. Uma parte será forte, outra parte será frágil. E a pedra que foi lançada sem auxílio de mão é o reino de Deus que vem para ficar. E aí essa pedra vai crescendo, crescendo, até se transformar em uma grande montanha. Esse é o reino de Deus, e essa é a interpretação do seu sonho. Naquele dia, o rei se alegrou, o rei deu a Daniel muitos presentes, colocou ele sobre chefe daqueles magos, e Daniel foi honrado e exaltado naquele dia. Mas não parou por aí. No capítulo 7, Daniel vai sonhar de novo, e olha o que diz capítulo 7, versículo 1, por favor. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel sonho e visões da sua cabeça. Quando estava na sua cama, escreveu logo o sonho e relatou em suma todas as coisas. Diga assim comigo: ele escreveu o sonho e escreveu todas as coisas. Observe que aqui nós encontramos a primeira chave para interpretar sonhos. Ele escreveu tudo o que ele sonhou. Ele escreveu. Por que que ele escreveu? Porque quando você sonha, você precisa anotar. Por quê? Porque com o passar dos dias você vai esquecer. Então, se você quer ser um bom intérprete, você tem que sonhar, e ao acordar, a primeira coisa que você tem que fazer é escrever. Então, a primeira dica para você: você quer interpretar os seus sonhos, você quer viver um sonho profético, e você quer ver as coisas realizando, você primeiro precisa dar credibilidade àquilo que Deus coloca nos seus sonhos. Então, você precisa comprar um caderno e começar a anotar todas as coisas que você sonhar, porque para ser um bom intérprete, você precisa anotar os seus sonhos. E para se ter uma interpretação dos sonhos, é necessário observarmos cada detalhe, porque os sonhos, eles são cheios de detalhes, e alguns sonhos precisam ser anotados, porque a maioria deles não se trata do tempo presente, mas se trata do tempo futuro. Se trata de dias que ainda estão por vir. E se você não anotar, aquilo passa despercebido, e quando você de fato estiver vivendo o sonho, você não vai entender que aquilo foi um sonho, porque você já esqueceu. Deus falou também com Salomão, por intermédio de sonhos. 1 Reis, capítulo 3 e o versículo 5, olha o que diz: e em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. Observe que a alma de Salomão e o espírito de Salomão estava tão conectado com Deus, que quando Deus pergunta em sonho, ele responde.
e ele dá a resposta certa. O mais interessante não é só que ele respondeu, é que ele deu a resposta que Deus queria ouvir. Quando ele recebe esse cheque em branco de Deus dizendo: pede o que queres, ele disse: eu quero sabedoria para sair e entrar diante desse povo, porque esse povo não é meu, esse povo é do Senhor. Então me dá sabedoria para eu entrar, para eu sair diante deles, para eu reinar sobre eles. E o Senhor disse: assim como não me pediste vitória, riqueza e sobre os teus inimigos a morte, a ti te darei sabedoria. E ninguém vai ser mais sábio do que você, ninguém nunca foi nem nunca será mais sábio do que você. Tudo isso foi através de um sonho. Em Mateus capítulo 1, versículo de número 20, nós vamos ver Deus falando com José através de um sonho. Olha o que diz Mateus 1, 20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, isso, não temas em receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. José estava prestes a tomar uma decisão precipitada. Ele estava noivo de Maria, nunca tinha tido relação com ela, mas quando ele chega na casa de Maria, ela está grávida, e como qualquer homem, ele fez o quê? Vou abandoná-la, não quero essa mulher. Mas enquanto ele está planejando essa decisão de abandonar Maria, o anjo aparece para ele em sonho e diz: não faça isso, porque o que está no ventre dela não é de homem algum, é do Espírito Santo. E Deus interveio naquele dia através de um sonho. Quantas vezes Deus intervém na nossa vida e através de um sonho Ele nos dá um aviso? José ouviu, obedeceu, voltou, se casou com Maria, e você já sabe o final da história. Depois, Deus fala com José de novo. Eu preciso te mostrar na Bíblia, para que você entenda que Deus gosta de falar através de sonhos. E olha o que diz Mateus capítulo 2, versículo 12, presta atenção, LED, 12, 19 e 22, 12, 19 e 22, e tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora lá até que eu te diga. Observe, Herodes estava com ciúme do trono. Os magos haviam passado por lá e dito a ele: olha, nasceu o rei e nós viemos adorá-lo. Então Herodes fica louco com medo de perder o trono e manda matar todos os meninos de 2 anos abaixo. E Deus vem através de sonho a José e diz a ele: vai para o Egito e fica lá até que eu te diga. Por quê? Porque Herodes procura o menino para matar. Depois, do 19 até o 22, vamos ler tudo. Morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de Herodes, seu pai receou ir para lá. Mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Olha Deus de novo, usando o sonho para falar com José. Na live, eu falei para vocês sobre alguns tipos de sonhos. Eu falei para vocês sobre o sonho da alma. O sonho da alma se trata daquele sonho que sonhamos porque desejamos muito que algo aconteça. E se você começar a desejar demais que algo aconteça, você vai sonhar com esse algo. Eu vejo muitas pessoas que às vezes o cônjuge não quer mais ou vai embora,
e chega para mim dizendo: pastora, sonhei. Sonhou, é lógico que sonhou, você deseja muito isso. Então, desejos reprimidos, segundo Freud, gera em nós sonhos, e nós começamos a sonhar com coisas que nós gostaríamos que acontecesse. Eu falei também na live, eu dei para vocês o exemplo de quando nós estamos jejuando, e a gente dorme e sonha que comeu, e acorda desesperado: meu Deus, quebrei o jejum. Quem já aconteceu? Porque o desejo de comer é grande, e aí a gente sonha que está comendo. São sonhos almáticos, são desejos da alma. Os sonhos da alma também, eles vêm como fragmentos de memórias, de coisas ou situações vividas, ou de coisas que você deseja viver, ou seja, memórias de um dia. Aí você vai deitar, vai dormir, está cansado, o teu corpo está cansado, e você começa a sonhar com coisas que aconteceu no decorrer do dia. Você começa a ter aqueles sonhos conturbados, sonha um monte de coisa ao mesmo tempo, e quer a qualquer custo que a pastora interpreta. Não tem jeito, é sonho de alma. Outro sonho almático é sonho que você sonha porque você está com medo de que uma situação aconteça. Sua família foi viajar e você está com medo de que ocorra um acidente, aí você começa a sonhar com um acidente. Por quê? Porque você está com medo. Sonhos almáticos também, eles vêm através de preocupações. Você está preocupado com alguma coisa e você começa a sonhar que aquilo de fato está acontecendo. Então, irmãos, os sonhos da alma geralmente são sonhos muito confusos, intensos, a ponto de você acordar e estar cansado. Quem já sonhou e acordou cansado? Sonhou correndo e acordou exausto, como se de fato tivesse corrido mesmo e tivesse no último fôlego. Então, os sonhos da alma pode também vir através de traumas, fazendo você reviver memórias traumáticas. Vamos supor, você sofreu um acidente, e aí porque você sofreu aquele acidente, te causou um trauma, você vai ficar sonhando com ele vários dias, ou quem sabe vários anos. Aquela memória traumática vai fazer você sonhar, e você vai começar a ter sonhos com aquilo que te traumatizou, ou outras situações que não precisa ficar citando, você sabe. E eu falei também na live sobre o terceiro tipo de sonho. Quem lembra? O sonho diabólico. Quem aqui já teve um sonho diabólico? Meu Deus. A psicologia explica que um sonho diabólico está relacionado a um medo profundo. Mas por experiência própria, eu posso discordar. Por experiência própria, eu posso dizer que não se trata apenas disso, porque o diabo pode se infiltrar nos nossos sonhos, gerando imagens, introduzindo palavras, introduzindo ações e situações para confundir a nossa mente. Quantas pessoas eu já atendi dizendo: olha, eu sonhei que o casamento era de Deus, e vinha Deus e falava para mim em sonho, e de repente ela está vivendo um inferno. Você acha que Deus preparou o inferno para você? Não, a Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Não é para mim nem para você. O inimigo, ele infiltra nos sonhos para gerar em nós confusão na hora de tomarmos as nossas decisões. O diabo também infiltra em alguns casos
para se relacionar sexualmente com pessoas. Eu poderia perguntar aqui, irmão, e muitos levantariam a mão, mas eu não vou fazer ninguém passar por esse vexame. Mas eu sei que muitas pessoas já tiveram sonhos, tendo relações sexuais com demônios, e você acordou naquele desespero, sentindo o seu corpo sujo, impuro. Por quê? Porque o inimigo, ele infiltrou no seu sonho, ele entrou no seu sonho e fez você ter por ele um desejo em sonho, se relacionar com ele em sonho. Ele entra, ele trabalha. Em seminário de libertação falarei disso um pouco mais a fundo. São sonhos diabólicos, eles existem, eles acontecem. E existe também os sonhos proféticos. Diga glória a Deus. Diga assim, ufa. Existem os sonhos proféticos. E o que são os sonhos proféticos? Os sonhos proféticos são revelações que apontam destino. Os sonhos proféticos são instruções que Deus nos dá para a tomada de decisões, como no texto que lemos de José, tendo que voltar atrás e tomar uma decisão de tomar Maria como sua esposa, porque Deus interveio através do sonho e fez com que ele reconhecesse que Maria era uma mulher digna da confiança dele, e o que nela estava sendo gerado era fruto do Espírito Santo. Os sonhos, eles vêm também, os sonhos proféticos, os sonhos de Deus, os sonhos espirituais de Deus, eles vêm também para nos trazer livramento, como foi o que aconteceu no caso de José, quando ele fala, tira Jesus daqui, leva para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. São sonhos proféticos que vêm para gerar livramento. Os sonhos proféticos também, eles vêm para nos mostrar que algo bom está para acontecer. É isso mesmo, os sonhos vêm, e a gente, eu amo sonhar com frutas maduras, sabe, são sonhos que me fazem em poucos dias viver coisas extraordinárias, são sonhos maravilhosos. Olha esse sonho de aviso de que algo bom estava para acontecer, por favor, Gênesis 40, do 9 ao 13. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José e disse-lhe, eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 ramos, e brotando ela a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José, esta é a sua interpretação, os 3 ramos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao seu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. O copeiro de Faraó tinha feito algo que desagradou ele, então foi parar na cadeia. Chegando na cadeia, depois de algum tempo, ele teve esse sonho. E no que ele sonha, ele conta para José. E José, de forma minuciosa, observa o sonho, analisa os fatos, analisa a ordem cronológica das coisas e diz, em 3 dias, você será restituído ao cargo e voltará a servir Faraó como era de costume. Ou seja, em 3 dias, canta seu alvará, você sai da cadeia e vai voltar para o palácio. Olha que sonho bom, um sonho de revelação de que algo bom estava para acontecer. Mas os sonhos também revelam que algo ruim está para acontecer. Quem já sonhou com algo ruim aqui e aconteceu? Eles também nos preparam para o dia mau. Olha o que diz Gênesis 40, do 16 ao 19. Gênesis 40, do 16 ao 19. Vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José, eu também sonhei, e eis que 3
cestos brancos. Observe que o número 3, representando 3 dias, estava no sonho do copeiro e agora está no sonho do padeiro também. Eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto estava mais alto, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comia do cesto, de sobre minha cabeça. E então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará sua cabeça, te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Imagine, irmão, por isso você não deve estar contando seu sonho para ninguém. Imagina você saber uma coisa dessa. É melhor você mesmo interpretar, você mesmo orar, você mesmo pedir misericórdia, você mesmo tentar revogar a sentença. Porque depois que José fala, a sentença foi dada, e agora não houve mais o que se fizesse. Ele, no 3º dia, foi levado, Faraó o pendurou, e as aves de rapina comeram seu corpo. Orações são respondidas, e Deus revela essas respostas também através de sonhos. Olha o que diz 1 Reis 3:5, que nós lemos e vamos ler de novo. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe: pede o que queres, que eu te dê. Salomão havia orado. Quando Salomão assume o trono, irmãos, ele assume o trono temeroso, porque Salomão pensa consigo: meu pai foi o melhor rei que Israel já teve, como que eu vou substituir esse homem? Irmão, substituir alguém meia boca é fichinha. Agora, substituir alguém que é melhor do que você em tudo, Davi não só cantava, ele compunha os seus louvores. Ele não só compunha os seus louvores, ele fabricava os seus instrumentos, e ele fazia o melhor para Deus. Davi nunca perdeu uma batalha sequer. Quando Salomão assume o trono, ele está perturbado, pensando: e agora, como que eu vou substituir o meu pai, um homem como esse? Então ele vai orar, ele vai pedir misericórdia, e em resposta, Deus vem em sonho e diz: pede o que queres, ou seja, nada lhe será negado no reino. Tudo que você precisar, Salomão, eu vou estar aqui para te ajudar. Tudo que você pedir, eu vou estar aqui para te dar. Foi resposta de oração. Os sonhos também revelam, missão, o que você deve fazer, o chamado para algo. Olha o que nós vamos encontrar aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 9 e 10. E Paulo teve de noite uma visão. Lembra que eu disse que visão de noite é sonho? Em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Como eu disse também na live, inúmeras pessoas congregam aqui nessa igreja porque Deus as chamou em sonho, porque Deus falou com elas em sonho, porque Deus mostrou a minha vida para elas em sonho, e elas vieram por causa de um sonho, porque o Senhor as chamou através de um sonho para congregar nessa igreja. A irmã Tayane não está aqui, né? Eu vi uma foto dela viajando, mas ela contou lá no grupo que ela teve um sonho. Nesse sonho, Deus pedia para ela vir me servir no ministério, lavando os meus pés. Olha que coisa linda. E de pronto ela veio e disse: pastor, o que você precisa que eu faça para servir? E ela serve em muitas coisas aqui nessa casa de oração, mas quem chamou ela foi o Senhor através de um sonho, assim como o apóstolo Paulo recebe esse chamado para partir para Macedônia. Então nós precisamos estar atento aos nossos sonhos. Então a primeira coisa, compre um caderno. Depois que comprou o caderno, ao acordar, sonhou, a primeira coisa que você faz, aprenda com Daniel, escreva, e escreva o máximo de detalhes que você conseguir lembrar. Depois que você escrever
escrever, comece a analisar para discernir que tipo de sonho foi esse. Foi um sonho almático? Foi um sonho diabólico? Terrível? Ou foi um sonho profético? Analisou, descobriu que tipo de sonho. Agora você vai dar um título a esse sonho, dar um nome a esse sonho. Depois você procure saber se esse sonho se trata de você ou das demais pessoas que você viu no sonho. Porque às vezes você vê muita gente num sonho, mas só se trata de você, só se trata da sua própria vida. Então você observa se esse sonho se trata somente de você, ou se de alguma ou de algumas pessoas que estava envolvida no sonho. Se você está participando ativamente do sonho, é porque o sonho se trata de você. Ou se você estava só observando as cenas, talvez pode ser que se trate de outra pessoa e você está recebendo uma revelação para transmitir a essa pessoa. Outra coisa a ser ponderada na interpretação de um sonho: qual foi o sentimento que você sentiu enquanto sonhava? Medo, raiva, inveja, alegria, tristeza, paz, tranquilidade? O que você sentiu? Qual foi o sentimento? Na hora de interpretar o sonho, o que você sentiu enquanto estava sonhando vai contar muito na interpretação, porque o sentimento ele vai falar a respeito do que de fato se trata o sonho. É uma parte primordial na hora de interpretar um sonho. E na hora da interpretação eu preciso analisar detalhes, eu preciso olhar todo o contexto, eu preciso observar cada símbolo que eu vi ali. Irmãos, não é muito fácil aprender uma outra língua, falar o inglês, o japonês, o hebraico, não é fácil. E os sonhos também têm a sua linguagem, têm os seus símbolos, e também não é fácil de aprender, exige esforço e dedicação. Então vamos aprender a interpretar o sonho juntamente com José. Vamos olhar como José interpretou esses sonhos, tanto o de Faraó, quanto do copeiro, quanto do padeiro, e vamos ver o que é necessário observar em um sonho, para a gente poder interpretar. E a partir de hoje, você não vai me mandar mais nenhum sonho para eu interpretar, você vai interpretar. E já aproveitando que eu estou falando isso, eu vou dar um aviso. Irmão, você quer falar comigo? Eu tenho o maior prazer de responder, mas tem uma coisa que eu tenho birra, é quando me manda só assim, a paz, e não fala mais nada. Bom dia, boa tarde. Irmão, eu tenho birra, eu não respondo. Mas quando você manda assim, a paz, pastor, eu gostaria de tratar de... Opa, isso é isso que eu gosto, é direto e reto. Fala a paz e já fala logo o que você quer. Para eu não ficar irritada, manda já, entendeu? A mensagem completa. Não fica mandando picadinho não. Manda a paz e já fala logo do que se trata o assunto, que eu te respondo. Quem está pegando? Quem também não gosta disso? Aí, ó, não é só eu, tá vendo? Então vamos lá. Só é para contar para mim agora se o sonho for comigo. Se não for comigo, você se vira e interpreta. Vamos lá. Estamos aprendendo, né? Então vamos lá. José vai interpretar o sonho, mas quem sonhou, conta para ele os detalhes. Tem gente que manda bem assim para mim, pastora, o que significa sonhar com vaca? Querido, como que estava a vaca? De que cor era a vaca? O que a vaca estava fazendo? Porque só sonhar com vaca, o que eu vou dizer para você? Eu não sou adivinho, mas às vezes eu consigo interpretar. O máximo que eu consigo, às vezes, é interpretar. Pastora, sonhei com cobra. Como que estava a cobra, amada? Estava enrolada, estava correndo atrás de você, estava morta, você pegou um pau, bateu nela.
que aconteceu com essa cobra? Isso que a gente interpreta assim, já com Diego. E a cobra, tá? O que eu tenho a ver com essa cobra? Explica o que a cobra fazia no sonho, porque sem detalhes não tem como interpretar. Observe que quem contou o sonho para José, contou todo o sonho. Eu sei, vocês fez isso que vocês não sabiam, mas a partir de hoje vocês estão sabendo. Vocês não vão fazer mais isso comigo não. Sonhei com milho. O que significa milho? Aí dá vontade de dizer lá, tu vai virar uma galinha. Sonhei com as espigas, era sete espigas gorda, depois tinha 7 espigas sequinha, aí a gorda vinha, a seca vinha, comia a gorda e acabava com tudo. Irmão, aí você consegue interpretar desse jeito. Mas falando só uma coisa do sonho, irmão, aí eu não dou conta não, eu não sou Daniel não, irmão. É Daniel que conseguia, irmão, falar o sonho e a interpretação. Eu sou Maida, só Maida. Esse simples mortal aqui não dá conta. Então vamos lá. Cada sonho ele tem o seu significado, e quando nós observamos os detalhes, nós conseguimos chegar a uma conclusão daquilo que Deus está falando. Vamos ler para nós interpretar junto com José? Vamos lá. Gênesis 41 do 1 a 8. Vamos lá. Gênesis 41 do 1 a 8. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou um sonho, e eis que ele estava em pé, junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista. Primeiro, olha a ordem cronológica do que ele vê primeiro 7 vacas. Observe que aqui nós temos um número, normalmente, nem sempre, mas na maioria das vezes, os números em sonhos se trata de dias. 7 vacas, formosas à vista e gorda de carne, e elas pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas, depois outra visão, ele vê outras 7 vacas, só que agora é diferente, elas eram feias, elas eram magras de carne, e parava junto às outras vacas na praia do rio, e as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gorda. E Faraó acordou. Quando um sonho é profético, na maioria das vezes ele costuma se repetir de forma similar. Ele dormiu de novo e teve outro sonho, e dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. A ordem cronológica. Primeiro as espigas bonitas, cheias, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental sopravam, e queimava elas, e elas ficavam feias. Versículo 7. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. E então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E nesse sonho também ninguém podia interpretar. Ninguém sabia o que significava. Aí chega José para dar a interpretação, e ele vai observar o que? Ele vai observar a quantidade de vacas, 7. E ele tem aqui, nesse número 7, uma quantidade de anos. 7 vacas, 7 anos. Ele tem também 7 espigas, e ele interpreta também que são mais 7 anos. Então nós temos aqui a quantidade de espiga, nós temos a ordem cronológica. Primeiro ele vê as bonitas, depois as feias. Então nós temos uma ordem aqui, primeiro as bonitas, depois as feias. O que é que elas faziam? As feias comiam, devoravam as bonitas. Então observe que José entende que as primeiras 7 vacas gordas e bonitas representavam 7 anos de fartura. Por quê? Porque o que a vaca faz?
além de comer, ela provê para nós o alimento, tanto de sua carne quanto do seu leite. Então a vaca, ela é provedora. Se você sonhar com vaca, dê glória a Deus. Se ela estiver gorda, vai vir provisão para a sua vida. Outro sonho também, que eu só vou dar uma palhinha aqui: sonhou montado em cavalo, dê glória a Deus. Tempo de exaltação, tempo de vitória. Tudo isso está na Bíblia, não tirei da minha cabeça não, está na Bíblia. Se ler a Bíblia, acha. Então observe, quando José vê no sonho de Faraó as 7 vacas gordas, ele entende que está vindo 7 anos de fartura. Mas quando ele vê também no sonho de Faraó 7 vacas magras, de pouca carne, pele e osso, devorando as gordas, ele entende que após esses 7 anos de fartura, virão 7 anos de pobreza. Depois ele observa que 7 espigas muito bonitas aparecem, e ele novamente tem a confirmação de que serão 7 anos de fartura. Porque o que é que o milho provê para mim e para você? Alimento, provisão. Isso é o significado do milho. E ele pondera que logo em seguida vem 7 espigas feias, raquíticas, devorando as 7 bonitas. Então a confirmação está clara: 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E quando Deus te dá um sonho, Ele não dá um sonho só para você saber, Ele te dá um sonho para você tomar providências em alguma situação. Então a resposta de José a Faraó foi: nos 7 anos de fartura, ajunte em celeiro. Para quê? Para que nos 7 anos de escassez vocês possam ter e não morrer de fome. E assim sucedeu, como você já sabe. Mas agora eu preciso que você entenda que nós observamos nos textos que eu te mostrei que todo mundo pode sonhar. Todo mundo pode sonhar. O santo, o pecador, o ímpio, todo mundo, o crente, o católico, qualquer um, qualquer religião, qualquer pessoa pode sonhar, e esse sonho pode ser da parte de Deus, ele pode ser uma revelação, ele pode acontecer. Irmão, qualquer pessoa pode sonhar. Fala comigo: qualquer pessoa pode sonhar e o sonho acontece. Qualquer uma. Só que não basta apenas sonhar. Não basta apenas você sonhar e aprender a interpretar os seus sonhos. Não é disso que Deus quer tratar. Não. Deus quer tratar comigo e com você a partir de um relacionamento mais profundo. Mais profundo. É bom sonhar e acontecer, é bom ter revelações de sonhos, é muito bom, irmão, mas Deus quer falar comigo e com você a partir de um relacionamento mais sólido. Porque sonhar, qualquer um pode sonhar. Ter visões em sonho, missionária Suíde, qualquer um pode ter. Até Nabucodonosor, aquele perturbado, sonhou. Até Faraó, aquele idólatra, sonhou. Vem comigo, Números 12, do 6 ao 8. Números 12, do 6 ao 8. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver um profeta, eu, o Senhor, em visão a ele farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra meu servo Moisés? Observe uma coisa. O contexto desse texto se trata dos irmãos de Moisés, Arão e Miriam. Ele se casou com uma mulher de Cuxi,
E eles se levantaram contra ele, dizendo: olha aí, ó, por que ele foi casar com essa mulher? Deus não é com ele. Será que Deus está a favor disso? Moisés acha que Deus fala só com ele. Deus fala comigo, Arão, e Deus fala com você também, Miriam. Deus fala com a gente. Só que Arão acha que Deus só fala com ele. E começaram a descer a lenha, falando mal de Moisés pelas costas. Deus viu. Deus ouviu. Desceu no arraial, disse: Miriam, vem cá. Arão, vem cá. Moisés, vem cá. Aí Deus disse para eles: se houver no meio de vós um profeta, eu falo com ele em visões, eu falo com ele em sonhos, mas com o meu servo Moisés, que vê a minha semelhança, com esse eu não falo em sonho não. É face a face. Ele não precisa dormir para me ouvir. Ele vê a minha face. Eu falo com ele cara a cara. Eu converso com ele todo dia. Ele estando acordado, ele não precisa dormir, ficar inconsciente para eu trazer uma revelação. Eu falo com ele face a face. Ei, sonhar qualquer um pode sonhar, é bom, é uma ferramenta boa, Deus fala, é maravilhoso, mas eu vim da parte de Deus dizer para você nessa noite, Ele quer te levar além do sonho, Ele quer falar com você face a face, Ele quer que você aprenda a ouvi-lo, Ele quer que você aprenda a falar com Ele, é face a face. Você não vai precisar dormir para ouvir a Deus, vai ser acordado, vai ser face a face. É no particular, irmão, é na intimidade, é você tendo momentos de intimidade com Ele. É um nível mais alto que Deus quer elevar essa igreja. Deus quer te elevar a um nível maior, aonde você vai estar andando e de repente você vai parar. Por quê? Porque Deus está falando. Você vai cair em prantos. Por quê? Porque Deus está falando, porque Deus está revelando, porque Deus está orientando, porque Deus está direcionando. Ele quer falar com você, é face a face, não é só através de sonho, porque sonhar qualquer um pode sonhar, mas aqueles que servem a Deus, aleluia, e toda a sua casa. Como é que Moisés servia? Moisés servia fielmente a toda a congregação. Então o Senhor permitiu que ele tivesse um encontro face a face. Meu Deus, olha o que diz Salmos 25, versículo 14. Fala de um nível de intimidade que só os que servem a Deus, que têm aliança com Ele, de fidelidade, conseguem alcançar. Diz assim: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança, ou o seu conserto, ou a sua fidelidade. Ei, Deus tem segredos, e Ele conta para aqueles que o temem. Não é para qualquer um não, é para aqueles que o temem, e Ele mostra que é fiel contigo. Os sonhos é uma forma de Deus falar, mas a gente tem que sair do raso. A gente tem que sair dessa margem e mergulhar um pouco mais em águas profundas. Nós precisamos ir mais fundo. Ei, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a sua glória quero ver. Meu Deus, quem quer ver a glória de Deus aqui, tem que ir mais fundo. Precisamos ir mais fundo do que apenas um sonho. Olha o que diz para nós terminarmos, João 15:15, e eu encerro aqui agora. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo,
porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Quando você é discípulo de Jesus, quando você sai seguindo as pisadas de Jesus, andando como Jesus andou, você chega a um nível aonde Ele não te trata mais como discípulo, aí Ele te chama de amigo, e Ele diz: de um amigo a gente não esconde nada. Para um amigo a gente conta tudo. Para um amigo a gente conta tudo. E o que é que Ele está dizendo? Ele está dizendo: eu não chamo vocês mais de discípulo, mas eu chamo vocês de amigo. Vocês não são servos, vocês são amigo. E para vocês eu conto todo o segredo que eu ouvi do Pai. Ele quer contar segredos para mim e para você. Ele quer revelar a nós segredos. Se coloca de pé que eu quero orar pela sua vida. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um minuto. Aleluia. E pedisse ao Espírito Santo de Deus para abrir a sua visão. Pede para Ele, diga: Espírito Santo, eu quero ter uma visão aberta. Pede para o Espírito Santo te dar visão.